Muito bem. Essa videoaula é destinada para tirar as dúvidas sobre regra de três composta, tudo bem? A partir daí, nós vamos fazer alguns exemplos no quadro, no qual vocês poderão consultar e aí, a partir deles, fazer os exercícios propostos na apostila, conforme o nosso cronograma postado na Seneca Digital, beleza? Então, vamos lá. Quadrinho, eu tenho o primeiro exemplo de regra de três composta aqui no quadro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, o enunciado diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a canetinha. O enunciado diz o seguinte, deixa eu arrumar aqui, beleza. Bem, como nós vimos na sala na aula passada, a regra de três composta é aquela regra de três que envolve mais de duas variáveis. E a partir daí você vai fazer uma tabela, conforme você já estava fazendo comigo antes, e desta tabela você vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre em relação a onde estiver o x. Por exemplo, o enunciado diz o seguinte, ó, 2 pedreiros levam 9 dias para construir 1 metro de altura, um muro de 2 metros de altura. Quais são as variáveis? Primeiro, pedreiros. Então, você tem pedreiros aqui. Quantidade de dias. E aqui, altura do muro. Altura. Beleza? Agora, vamos preencher a primeira linha conforme o enunciado diz. 2 pedreiros demoram 9 dias para fazer 1 metro, um muro com 2 metros de altura. Esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda parte, ele diz assim, ó, trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para construir esse muro? X dias. Então, o X está na variável dias. Então, essa parte aqui é fixa. Agora, nós vamos analisar individualmente a quantidade de pedreiros e a quantidade de alturas em relação ao dias. Então, quando você for analisar a quantidade de pedreiros e dias, você esquece a altura. Então, você pensa assim, ó. 2 pedreiros fazem uma obra em 9 dias. Então, a quantidade de pedreiros aumentou já. 3 pedreiros para fazer a mesma obra irão demorar mais ou menos dias? Bem, se a quantidade de pedreiros aumentou, a quantidade de dias vai diminuir. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Então, nós vamos ter que inverter a quantidade de pedreiros. No exemplo passado, eu tinha invertido a quantidade de dias, mas eu preciso corrigir. Nós não vamos inverter aonde está a variável x. Nós sempre vamos inverter a outra variável onde não está o x. Ou seja, a variável aonde está o x é fixa. Nós não podemos inverter ela. Tá bom? Por isso que até deu um resultado estranho no exemplo passado que eu expliquei para vocês. Deu 27 dias lá, mas tá fora. Beleza? Agora, nós vamos analisar o outro conjunto de variáveis, ou seja, a quantidade de dias e a altura do muro. Então, para eu fazer um muro de 2 metros de altura, eu demoro 9 dias. Para fazer um muro com 4 metros de altura, uau, aumentou a quantidade de altura. A quantidade de dias vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Então, nós podemos dizer que as variáveis dias e altura são grandezas diretamente proporcionais. E nós não invertemos. Nós invertemos apenas quem? Aquelas variáveis que são inversamente. Então, nós não mexemos no x, nós sempre vamos mexer na outra variável. Aqui está a explicação que eu quero trazer para vocês. Então, a partir desta análise individual, sempre em relação a x, nós vamos montar a nossa regra de três. Então, começamos sempre escrevendo aonde que está o x. 9 está para x, assim como. Sempre esse vai ser o ponto de partida. Agora, vamos lá. Dias e pedreiros são inversamente proporcionais. Então, a gente inverte a fração da quantidade de pedreiros. Invertemos. Já dias e altura são diretamente proporcionais. Então, nós permanecemos assim como está esta grandeza, altura. Nós não invertemos a sua fração. A partir daqui, querido, nós primeiramente vamos multiplicar as duas frações, que nesse caso aqui eu posso simplificá-las, né? Então, nós escreveremos 9 está para x, assim como 3 está para 4. Vou frisar novamente. Nós vamos simplificar na vertical, na horizontal também. Perceberam? E agora nós multiplicamos cruzado. Ou seja, a resposta desejada aqui será, vou colocar aqui em cima, x igual 12
dias. Resposta sempre completa. 12 dias. Beleza? Agora sim, um exemplo melhor para vocês. Dúvidas? Beleza? Próximo exemplo. Quero fazer alguns exemplos com vocês aqui para tirar as dúvidas, tá? Então eu vou deixar essa videoaula lá na Seneca Digital. E quem tiver dúvida sobre a explicação de regra de 3 composta, vai poder assistir essa videoaula quantas vezes você quiser. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Aqui, deixa eu pegar 5 operários. Eu vou pegar aqui, ó. Próximo exemplo. Deixa eu colocar aqui no quadro, beleza? Então, sempre vou repetir. Sempre você vai fixar a variável onde está o x e, a partir dela, você vai analisar individualmente as outras duas variáveis. A partir dela, tá? Próximo exemplo. Aqui está o exemplo. Deixa eu colocar o exemplo aqui. Aqui, cadê? Vem aqui. Aqui. Beleza. Vamos lá, próximo exemplo. Trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Então, essa é a primeira linha. Você já começa a escrever a tabela. É importante você escrever essa tabela. Então, você tem dias aqui. Você tem número de operários. E você tem quantidade de peças. Pronto. Ó. Qual foi o start aqui? 6 dias, 5 operários, 400 peças. Agora, vamos lá. Quantas peças? X vai na peça. Então, você já sabe que essa aqui vai ser a nossa variável de referência. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias? Ah, garoto, 9 dias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar individualmente peças e dias, e depois peças e operários, para verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aquela que for inversa, a gente inverte a ordem da fração, beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que nós temos? Quantidade de peças e operários. 5 operários produzem 400 peças. 7 operários irão produzir mais ou menos peças? Mais peças. Então, nós temos aqui as duas grandezas, operários e quantidade de peças, como sendo grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a quantidade de operários, vai aumentar a produção, a quantidade de peças vai aumentar. Agora, a gente vai analisar a quantidade de dias. E vamos fixar operários. Então eu demoro 6 dias para produzir 400 peças. Né? 6 dias eu faço 400 peças. Em 9 dias, nós vamos fazer mais ou menos peças? Mais peças. Aumentou a quantidade de dias, aumenta a quantidade de produção. E aumentou a quantidade de dias aqui também. Ó. 6 foi para 9, ou seja, quantidade de dias e peças também são grandezas diretamente proporcionais. Aqui você não vai inverter nada. Ou seja, você vai pegar essa tabela aqui e vai começar a escrever onde está o x. Sempre onde está o x. 400 está para x, assim como. Você não inverte nada. 6 está para 9, vezes 5 está para 7. Beleza? Respira fundo. Podemos simplificar alguma coisinha aqui? Vamos simplificar o 6 com 9, né? Por 3. 3 vezes 2, 3 vezes 3. Olha só a dica que eu dou para você, que digníssimo. Vamos simplificar o 2 com o 400? Sim, professor, vamos simplificar. E a partir daqui, eu vou reescrever a fração original. 200 está para x, assim como 1 está para 3, vezes, sempre vai ser vezes, 5 está para 7. Pessoal, não forçando a barra aqui na matemática básica, mas a gente pode também simplificar o 5 com o 200, né? Simplifica por 5 aqui, ó. Ficará 40. 4 vezes 5, 20. Ah, por que o professor está fazendo isso? Para a gente não ficar se matando de fazer conta, né? Então, essas dicas que eu dou para você, fica ligado. Vale a pena você entendê-las, tá? Olha só como nós vamos ter aqui, ó. Simplificando, com calma. Opa, aqui ficou 1, né? Ficando, ó, simplificando com calma. Pronto. Agora a gente resolve essa continha. Então, ó, toque para cima. 40 está para x igual. Multiplica as frações. Linha de cima com linha de cima. Linha de baixo com linha de baixo. 3 vezes 7, 21. Portanto, x vezes 1, x. 40 vezes 21. 840. O quê? 840 peças. Resposta final sempre completa.
840 peças. Mas é evidente, né? Ó, poxa, a quantidade de dias aumentou, a quantidade de operários aumentou, a quantidade de peças vai aumentar também. Ou seja, 840 peças. De boa até aqui? Ok? Outro exemplo para você, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para vocês também. Aqui, ó, vou pegar um outro exemplo, quer ver? Vamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o terceiro exemplo que eu vou fazer contigo, tá? Foi aqui. Opa, deixa eu pegar isso aqui. Tá, aqui, vem para cá. Aí. Aí está. Pronto. Outro exemplo. Só deixa eu ajustar o quadrinho aqui. Aí. Pronto. Vamos ler o enunciado de novo? Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado e já montar a primeira linha da tabela. Se 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas, então, pronto. Quais são as variáveis? Bem, as variáveis aqui são homens, quantidade de homens, dias, quantidade de dias, e máquinas, quantidade de máquinas. Ó, máquinas, abreviado. Então, vamos preencher a tabela. 8 homens demoram 12 dias para montar 16 máquinas. Então, nas mesmas condições, 15 homens, aumentou a quantidade de homens, levarão quantos dias para montar 50 máquinas? Uau! Entendeu a ideia aqui? 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas. Agora, cadê uma variável x? Está aqui no meio. Ela é fixa, a gente não muda. Então, vamos lá, vamos analisar quantidade de homens e dias, esquecemos a máquina, e depois quantidade de máquinas e dias, esquecemos os homens. E vamos ver se essas variáveis são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Quantidade de homens e quantidade de dias. Bem, quantidade de homens aumentou. Agora, vamos ver se a quantidade de dias vai ser diretamente ou inversamente proporcionais em relação aos homens. Então, vamos lá. Vamos considerar fixo a quantidade de máquinas. Então, 8 homens demoram 12 dias para montar, para fazer um serviço. Assim você interpreta. 8 homens demoram 12 dias para fazer um serviço. Agora, 15 homens irão demorar quantos dias para fazer o mesmo serviço? Mais ou menos dias? Menos dias, porque eu tenho mais gente trabalhando. Então, aqui nós já temos grandezas inversamente proporcionais. Quem que nós vamos ter que inverter? Quantidade de homens. Eu não inverto a quantidade de dias, tá? Esse foi um erro que eu fiz na explicação para o 7º ano da manhã. Eu tinha invertido a quantidade do X, daí melou a conta. Mas aqui nós já estamos corrigindo. Beleza? Primeira questão está analisada. Segunda questão, deixa eu pegar uma outra color aqui, color dourada. Quantidade de dias e máquinas. Vamos lá, quantidade de máquinas aumentou ou diminuiu? Aumentou. Agora vamos ver o que vai acontecer com a quantidade de dias. Em 12 dias, eu monto 16 máquinas. Você interpreta assim. Para eu montar 50 máquinas, eu vou precisar mais ou menos dias? Mais dias? Ô louco, meu, vou ter que trabalhar bem mais. Ou seja, a quantidade de dias e máquinas são grandezas diretamente proporcionais. Então você não inverte. Você vai inverter quem? Quantidade de homens. X, você nunca inverte. Então, feito isso, vamos escrever aqui com a canetinha. 12 está para X, a variável do problema. Assim como 16 para 50 eu não inverto, porque são diretamente proporcionais. Mas agora, a quantidade de dias, que é fixo, ó, quantidade de dias, que é fixo, com a quantidade de homens, é inversamente. Então, eu inverto a quantidade de homens. Aqui está o segredo. Maravilhoso? Feito isso, respira. Vamos simplificar matematicamente essas duas frações, o segundo lado da igualdade. Então, aqui a gente já salta aos olhos, ó, 16 por 8, ó, fica 1, fica 2. 15 por 50, isso aqui eu posso simplificar por, vou colocar por 5, fica 10 e fica 3 aqui, ó. Olha só como fica mais fácil a simplificação. Ó, vou reescrever aqui, ó, estou batendo na tecla das simplificações em regra de 3. Ó, estou batendo na tecla. Por quê? Porque isso aqui num vestibular, ou numa avaliação em qualquer lugar, você não vai ficar multiplicando 50 vezes 8 e depois 16 vezes 15. E ainda depois vai ter que multiplicar por 12 lá. Ah, para. Não, simplifica. Outra simplificação. Aí, ó. Garoto esperto, garoto esperto. Agora,
nós escrevemos aquilo que sobrou, ó. Ficou bem mais fácil. Poderia até simplificar o 3 com o 12, ó, não quero confundi-los. Não quero confundi-los. Mas vamos chamar a nossa amiguinha matemática básica. Pronto, simplifiquei. Então, sempre quando você tem uma proporção, uma igualdade de duas frações, você pode simplificar na vertical, 12 por 10. Você pode simplificar na horizontal, 3 por 12. Beleza? Nunca na diagonal. Beleza? Então, aqui nós escrevemos a última parte, 4 está para x. Já vou multiplicar o segundo membro da igualdade. Ou seja, x multiplicando cruzado vai ser igual a 20 o quê? 20 dias. 20 dias. Então, resposta sempre final, completa. 20 dias. Vamos analisar o problema? Bem, a quantidade de dias vai aumentar, né? Porque eu vou ter mais máquinas. Mesmo aumentando a quantidade de homens, eu vou precisar mais dias para fazer uma quantidade maior de máquinas. Tudo bem? Beleza? Esse aqui é um outro exemplo que eu trago para vocês. Joinha? Agora deixa eu fazer aquela correçãozinha lá, então, para o pessoal. Fazer o último exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui que eu tinha já separado para vocês. Aqui. Aquela questãozinha. Dias, pessoas e bolsas, né? Pô, ficou 27, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui de uma forma melhor, tá? De uma forma correta para vocês aqui fazer. Para vocês fazerem. Vamos lá, o mesmo exemplo que eu fiz antes. O resultado anterior que eu fiz para vocês, do 7º ano matutino, eu acho que ficou errado. 27 dias, não ficou certo, não. Vocês já sabem por quê, né? Então, vamos ler novamente o enunciado. Em 6 dias de trabalho, 12 funcionários fazem 96 bolsas. Então, nós temos dias de trabalho, nós temos funcionários e nós temos bolsas. Olha que coisa linda. Bolsas. Toque, toque, toque. Tem alguém aí assistindo a videoaula? 6 dias, 12 funcionários, 960 bolsas. Então, em quantos dias? X. 8 funcionários irão fazer 320 bolsas. A análise da variável sempre é essa aqui, fixa, tá certo, tá? Ó, tá aqui, ó, pronto. Essa é fixa. Então, você vai analisar as outras variáveis que são diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre em relação ao x. Onde está o x? Dias. Vamos lá. Deixa a quantidade de bolsas fixas, esquece ela. Então, 12 funcionários demoram 6 dias para fazer um trabalho. 12 funcionários. Se eu diminuir a quantidade de funcionários para eu fazer o mesmo serviço, vai demorar mais ou menos dias? Vai demorar mais dias. Então, aqui nós já temos grandezas inversamente proporcionais. Eu vou inverter quem? Eu vou inverter a quantidade de funcionários. Na explicação passada, eu tinha invertido a quantidade de dias. Não pode, esquece aquilo lá. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Deixa eu pegar aqui uma outra canetinha. Verde já foi, azul, roxinha. Roxinha não, amarelinha já foi. Vou pegar cinza aqui, preto, pronto. Quantidade de bolsas e quantidade de dias. Para eu fazer, daí é a tua interpretação. Para você fazer 960 bolsas, você demora 6 dias. Tá? Se eu diminuir a quantidade de bolsas, eu vou precisar mais ou menos dias? Eu vou precisar menos dias. Então, aqui as grandezas são inversamente... são inversamente. As grandezas são diretamente proporcionais. Quantidade de bolsas diminuiu. Eu vou precisar menos dias. Entendeu? Então, aqui eu não inverto. Essa é a sacada. Feito esta análise correta, então eu vou começar a escrever 6 está para x. Repetindo de novo, você não pode inverter o x. Você inverte quem? A outra variável. 8 está para 12, invertemos. Assim como 960 está para 320. Capite? Capite? Cara, agora vocês estão vendo que são números gigantes, né? Então a gente vai começar a simplificar. Primeira coisa, a gente corta o 0 com 0. Pronto. Beleza? Depois, se eu pegar 96 e dividir por 12, vai dar 8. Ó, posso já simplificar. Eu pego a calculadora aqui também, né? Ó, fica 1 aqui. 96 dividido por 12. Ficará 8 aqui em cima. Pronto. Eu posso simplificar. Eu não vou cortar 8 com 8 aqui do lado, né? Aqui não, né? Porque está multiplicando. Vocês estão vendo, né? 1 vezes. Olha o que eu vou fazer, então, só para vocês não se confundirem. Ó. Vou armar a conta. 8 está para 1 vezes 8 está para 32. Eu não vou mais simplificar. Me revoltei. Então, eu vou multiplicar as duas frações aqui.
Então, isso implica 6 está para x, assim como 8 vezes 8, 64. 32 vezes 1, 32. Entendeu a ideia? Agora, diz para mim, 64 e 32, o que tem a ver um com o outro? Não tem como não simplificar, né? Ó, ficará 1 embaixo, 2 em cima. Ah, olha o resultado diferente que deu. Ô, louco, meu. 6 está para x, assim como 2 está para 1. Multiplica cruzado. Posso simplificar o 2 com 6? Posso. Ou seja, x será 3 dias. Bem diferente da primeira questão que eu coloquei 27. Beleza? Dias é a variável do problema. Maravilha? Show de bola? Agora sim, expliquei para vocês mais exemplos sobre regra de 3. Espero que vocês estejam entendendo. Vou postar essa videoaula lá no Seneca Digital, nas postagens de vocês dessa semana. Feito isso, vocês já vão poder assistir essa videoaula e, a partir da videoaula, fazer os exercícios. Beleza? Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau, tchau. Até a próxima.